Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um amigo verdadeiro não abandona e nem desiste dos seus amigos, principalmente quando eles não estão bem, precisando de ajuda, de consolo, de serem levantados. Assim atua Jesus Cristo quando ressuscita. Jesus vai atrás dos seus amigos para animá-los, para levantá-los, para que recobrem a esperança. Consideremos alguns dos amigos que foram animados por Jesus Cristo ressuscitado. Em primeiro lugar, consideremos os discípulos de Emaús. Pouco sabemos deles, apenas o nome de um, chamado Cleofas. Nem mesmo sabemos ao certo onde fica a aldeia de Emaús. O único que sabemos é que Jesus vai atrás deles e conversa longamente a caminho de Emaús. Os discípulos de Emaús haviam submergido em uma crise de esperança, de desalento, ao terem passado, como é comum, por uma situação dramática, que foi a paixão e a morte do Senhor. E eles pensavam, está tudo perdido, tudo terminou, porque Jesus de Nazaré, que se tinha mostrado profeta poderoso em obras e palavras, fracassou. Assim eles pensavam, consideravam. Eles se encontravam completamente desiludidos. A esperança pode entrar em crise por causa das fortes experiências negativas, e foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Se sentiram abandonados por Deus, mas o Senhor não os abandonou. Jesus se importa com eles, sabe que a fé deles não conseguiu transpor a sua paixão e morte na cruz, que ali se deteve e se afundou. Eles precisam de uma explicação e de consolo. E Jesus se dispõe a fazer isso. É o que notamos no relato do Evangelho, que lerei agora. Iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então ele lhes disse:
honestos e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importa que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, Senhor, já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhes dava. Abriram-se então seus olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos explicava as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Para esses discípulos, o caminho de Emaús se converteu no caminho da renovação da esperança, do amadurecimento da fé em Deus. Como Emaús não é uma aldeia bem localizada no mapa, o Papa Emérito Bento XVI vê nessa indefinição do lugar uma representação dos discípulos de todo o mundo, de todos os tempos, que perderam a sua esperança. E comenta: Também em nossos caminhos, Jesus ressuscitado se faz companheiro de viagem para acender em nossos corações o calor da fé e da esperança. O Senhor não abandona os seus, se nós não o abandonamos, e nos dará os meios para seguirmos adiante em todas as circunstâncias, mesmo nas mais adversas, mesmo quando parece que falta alguma coisa que não sabemos nem bem o que é, mesmo quando tudo fica escuro, sem horizontes, sem futuro. É o que nos ensina São José Maria. Às vezes, quando tudo nos sai ao contrário do que imaginávamos, vem-nos espontaneamente aos lábios: Mas, Senhor, tudo me vai para o fundo, tudo. Chegou a hora de retificar. Eu contigo avançarei seguro, porque tu és a própria fortaleza, quia tu és Deus fortitudo mea. Mesmo quando as paixões se levantam e nos acometem para nos aferrolharem no reduto mesquinho do nosso eu, ou quando com vaidade pueril nos sentimos o centro do universo, eu vivo persuadido de que, sem olhar para cima, sem Jesus, nunca conseguirei nada. E sei que a minha fortaleza para me vencer e para vencer nasce de repetir aquele grito: tudo posso naquele que me conforta, que encerra a promessa segura que Deus nos faz de não abandonar os seus filhos se os seus filhos não o abandonam. O Papa Emérito Bento XVI comenta: assim, o encontro com Cristo ressuscitado, que é possível também hoje, dá-nos uma esperança mais profunda e autêntica. Uma esperança robusta, porque se nutre não de ideias humanas, mas sim da palavra de Deus,
e da sua presença real na Santíssima Eucaristia. Nossa esperança não pode ser simplesmente humana, pois senão ela falha. No entanto, nós às vezes somos um pouco cabeças duras, colocamos as nossas esperanças em motivos humanos. No apostolado, achamos que as pessoas virão e se aproximarão de Deus pela amizade que têm por nós, ou que vão para a frente pelos nossos conselhos. Pensamos que as coisas irão para a frente, desde que façamos um bom planejamento. Na hora de conseguir uma meta, pensamos às vezes simplesmente nos meios humanos que devemos colocar. E basicamente se trata de pôr em jogo duas atitudes: confiar totalmente em Deus e desconfiar de nós mesmos, das nossas forças. Confiar totalmente em Deus. São José Maria gostava muito de uma oração da liturgia tridentina, que diz: Quia tibi sine te placere non possumus. Porque sozinhos não podemos agradar a Deus. E essa é uma ideia que vem muitas vezes na Sagrada Escritura. Por exemplo, no Salmo 126, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ou aquela frase de Cristo: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Temos que colocar a nossa esperança em Deus, em Cristo, esperar nele, pois sem ele não podemos fazer nada de sobrenatural, pois ultrapassa as nossas pobres forças. Quem somos nós para levarmos as pessoas para o céu, para vencer as resistências e as dificuldades que o ambiente coloca ao apostolado, para conseguirmos conversões ou vocações para a igreja, para colocar o mundo aos pés de Cristo? São José Maria dizia, há já bastante anos, com a força de uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi: espera tudo de Jesus, tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Passou o tempo e essa minha convicção tornou-se ainda mais vigorosa, mais profunda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com um fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem decaimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra de verdade. Essa confiança em Deus, na graça de Deus, é bonito ver como São Paulo comenta: pela graça de Deus é que sou o que sou, mas a sua graça não tem sido vã em mim. Antes tenho trabalhado mais copiosamente que todos eles. Todos eles eram os outros apóstolos. Não eu contudo, mas a graça de Deus comigo. Voltando a considerar esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, podemos nos perguntar: como foi que o desânimo dos discípulos se converteu em alegria? E olhando para a cena, observamos que Jesus ressuscitado se pôs ao lado deles e lhes perguntou: que conversas são essas que tendes pelo caminho? Eles aceitaram a insinuação, aceitaram conversar com aquele viajante que lhes parecia um pouco estranho, pois estava por fora dos últimos acontecimentos, mas ganharam confiança e acabaram abrindo o seu coração.
E pouco a pouco o Senhor foi-lhes esclarecendo o sentido dos acontecimentos. Eles foram se recuperando, recobraram a visão mais profunda, o sentido de tudo aquilo que tinha acontecido e que estava passando com eles, e terminaram reconhecendo Jesus. E disseram: não ardiam os nossos corações enquanto ele nos falava pelo caminho? E voltaram para Jerusalém inundados de alegria, e compartilharam o motivo das suas alegrias. Estivemos com o Senhor. Os discípulos de Emaús nos indicam um caminho para recuperarmos a alegria quando estamos um pouco desiludidos, chateados ou magoados, quando passamos por dificuldades. E todos nós, quase sempre, estamos de uma forma ou outra diante de circunstâncias que podem ser difíceis, de trabalho, de saúde, de vida interior, de ambiente, de coisas que não se encaixam com aquilo que nos parece melhor. Podemos ter dificuldade que provém de alguma limitação ou defeito que não acabamos de superar, de alguma incompreensão que nos parece assim, talvez por uma visão demasiado humana e subjetiva. E pode acontecer que não saibamos bem porque Deus permite isso, ou o que há de bom nessa situação. Devemos nos examinar se não estará faltando uma humildade e uma docilidade a Deus mais plenas, uma confiança mais forte nele. Se não estaremos demasiados presos à nossa forma de ver e de entender as coisas. Quando ficamos perplexos com algo, ou quando sentimos a tentação da revolta, não será por falta de esperança? Não será a falta de esperança na ação de Deus em nossas vidas? Porque Ele sempre age acima de nós, com dependência de nós tantas vezes, e mesmo apesar de nós. Consideremos brevemente agora São Tomé, que também foi levantado por Jesus. O nome Tomé deriva de uma raiz hebraica, tam, que significa junto ou gêmeo. De fato, o Evangelho o chama várias vezes com o sobrenome de Dídimo, que em grego significa precisamente gêmeo. Mas não sabemos o porquê deste apelativo, se ele tinha um irmão gêmeo, por exemplo. Podemos recordar alguns traços significativos da sua personalidade. O primeiro refere-se à exortação que ele fez aos outros apóstolos, quando Jesus, no momento crítico da sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro. Aproximando-se assim perigosamente de Jerusalém, naquela ocasião, Tomé disse aos outros discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Essa sua determinação em seguir o Mestre é exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total de aderir a Jesus, até identificar o próprio destino com o de Jesus, de querer compartilhar com ele a prova suprema da morte. Para Tomé, o mais importante é nunca separar-se de Jesus. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Naquela ocasião, Jesus, predizendo a sua partida iminente, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos, para que eles também estejam onde Jesus estiver, e esclarece: e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Então, Tomé intervém e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho? Não entendeu nada. Mas
Suas palavras fornecem a Jesus ocasião de pronunciar a célebre definição: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação. Ao mesmo tempo, sua pergunta ensina-nos que podemos pedir explicações a Jesus se não entendemos algo. Temos a coragem para dizer: não te compreendo, Senhor, ouve-me, ajuda-me a compreender. Desta forma, com esta franqueza, que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, exprimimos a insuficiência da nossa capacidade de compreender. Ao mesmo tempo, colocamos-nos na atitude de confiança de quem espera a luz e a força de Deus. Por último, é muito conhecida, até proverbial, a cena de Tomé incrédulo, que aconteceu 8 dias depois da Páscoa. No primeiro momento, como sabemos, ele não tinha acreditado em Jesus, que apareceu aos outros apóstolos na sua ausência. Chegou até a dizer: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e minha mão no seu lado aberto, não acreditarei. No fundo dessas palavras sobressai a convicção de que Jesus já é reconhecível não tanto pelo rosto, quanto pelas chagas. Tomé considera que os sinais qualificadores da identidade de Jesus são agora sobretudo as chagas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. E nisto o apóstolo não se engana. O que observamos é que Tomé perdeu a esperança de que Jesus poderia ressuscitar. Tinha perdido a visão sobrenatural, não estava enxergando com olhos da fé, andava cabisbaixo, só, afastado dos demais apóstolos, vagando perdido, triste. Deveria ter confiado nos outros apóstolos. 10 apóstolos lhe diziam que tinham visto Cristo ressuscitado e ele não acreditava. É como se dissesse a eles: vocês estão delirando, eu não acredito em vocês. E como Tomé recupera a sua alegria? Jesus aceita aquele desafio de Tomé: se eu não vir nas suas mãos as feridas dos pregos, se não puser nelas meu dedo e não colocar minha mão no seu lado aberto, não acreditarei. E Jesus aparece 8 dias depois da Páscoa e dirige-se a Tomé dizendo: mete aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, levanta a tua mão, mete-a no meu lado e crê, e não seja mais incrédulo. E Tomé teve a nobreza de se render: meu Senhor e meu Deus, e fez o ato de fé mais claro, explícito de todo o Evangelho. Acabou reconhecendo que estava errado, e a partir daí foi humilde. E nós? Quantas vezes somos incrédulos como Tomé, que pela nossa visão humana, pela nossa desconfiança, perdemos a alegria? Como eu vou superar essa dificuldade? Eu não tenho forças para mudar. Essa pessoa deu o pé para trás definitivamente. Nunca conseguirei ser alma de oração. Não sou constante. E tantos pensamentos mais que podem vir à nossa cabeça. Mas o Senhor tem paciência. Aceita os nossos desafios. Resta apenas que nós tenhamos a humildade de Tomé para render-nos, para não bater o pé. Reconhecer que estamos muitas vezes deixando-nos levar pela visão humana, que estamos ficando com uma visão rasteira, superficial, que perdemos a esperança. Não é verdade que o Senhor nos tem dado
tantas provas na nossa vida de que Ele estava com a razão e não nós, que estávamos demasiados pessimistas, que estávamos deixando-nos levar por uma visão humana. Consideremos brevemente alguns erros contra a esperança. Primeiro, a presunção. A presunção ocorre quando começamos a confiar mais nas nossas próprias forças do que na ajuda de Deus, e nos esquecemos da graça, da importância da oração. Presumimos das nossas forças, e a pessoa deixa de rezar ou reza muito pouco. Também podemos presumir da ajuda de Deus, esperar uma graça de Deus para mudar sem nos esforçarmos por mudar, ao menos as nossas disposições, sem colocar os meios humanos mínimos que Deus nos pede. Presumimos de Deus quando esperamos o perdão sem arrependimento, por exemplo. E não é raro que da presunção passemos rapidamente ao seu oposto, ao desalento. Aquela pessoa que pensa, eu posso tudo sozinho, eu vou dar conta, eu vou mostrar do que eu sou capaz, de repente passa ao desalento, eu não sirvo, eu não presto, eu não dou conta. E o desalento pode conduzir primeiro ao pessimismo e depois à tibieza. E pelo desalento a pessoa deixa de ser generosa com Deus, acaba consentindo inúmeras negligências, acaba perdendo o rumo na sua luta pela santidade, ou começa a colocar a sua esperança em outras coisas que não são Deus, nas coisas materiais, nos seus dons, na sua capacidade. E às vezes a pessoa transforma os projetos temporais em metas absolutas. O trabalho, um curso, uma atividade. E perde o horizonte sobrenatural da sua vida. Perde de vista o ideal da santidade. E confunde metas humanas com o ideal da santidade. O ideal da santidade é muito mais elevado. Queremos amar a Deus, estar com Deus, cumprir a nossa missão, queremos o céu. Tudo isso nos leva a colocar outras metas menores para alcançarmos esse ideal que é elevadíssimo. Agora, a esperança cristã é uma esperança ativa. E é o grande motor que nos impulsiona a ir para a frente, que nos impulsiona a lutar. Devemos andar pela vida cheios de esperança, com olhar postos em Deus. A esperança nos sustenta, a esperança nos anima. Se diz que a esperança é a virtude dos caminhantes. Enquanto espera, o caminhante anda com garbo, com energia, porque espera chegar à meta. São José Maria, numa homilia sobre a esperança, nos dizia: e para que o Senhor atue em nós, temos que dizer que nós estamos dispostos a lutar todos os dias, embora nos vejamos frouxos e inúteis, embora percebamos o peso imenso das nossas misérias e da nossa pobre fraqueza pessoal. Temos que repetir-lhe que confiamos nele, na sua assistência, se for preciso como Abraão, contra toda a esperança. Assim trabalharemos com redobrado empenho, ensinaremos os homens a reagir com serenidade, livre de ódios, de receios, de ignorância, de incompreensões, de pessimismo, porque Deus tudo pode. Vamos encerrando a nossa meditação. Chamamos muitas vezes Nossa Senhora de Esperança Nossa. E há uma frase da Sagrada Escritura que se aplica a Nossa Senhora: eu sou a mãe do amor formoso. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude.
Nossa Senhora exercitou a sua esperança muitas vezes na vida, mas principalmente quando Jesus morreu. Todos os apóstolos, todos os discípulos desanimaram, Nossa Senhora não. Nossa Senhora tinha ouvido do arcanjo Gabriel que Jesus ia reinar para sempre. Ela acreditava nas palavras do anjo, esperava a ressurreição do Senhor. E a alegria de Nossa Senhora foi maior do que dos demais discípulos, porque os demais discípulos tiveram a alegria de ver Jesus ressuscitado, mas também tiveram uma ponta de tristeza. Eu duvidei. Maria não. Maria poderia ter dito: eu sabia que meu filho ia ressuscitar e agora vejo ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.